Bem, turma, vamos lá para a última parte da aula. Eu já vou passar logo esse vídeo 10 e 20 mesmo. Vamos deixar as discussões para no final dele, porque eu acabei me estendendo um pouquinho no outro, porque era necessário. A parte de resistência, quando chega na parte da resistência armada, é preciso dessa vírgula, eu acho importante dessa vírgula. Porque até muitos discursos falam da resistência armada como heróis que lutavam pela democracia, mas não lutavam. Eu já falei isso, o porquê. Vamos falar agora de uma parte que muita gente bate nela, porque tem gente que bate nela para falar bem do regime ditatorial e tem gente que bate nela para falar o quanto ele errou. Que é a questão do crescimento e crise econômica. Diversas iniciativas reformistas foram aplicadas pelos militares nos campos econômicos e financeiros do país. Desculpa a gente por dando umas pausas, a garganta que está meio ruinzinha. O modelo econômico adotado pelo governo tinha como base a entrada de capitais estrangeiros e a instalação de indústrias no Brasil. Ou seja, trazia capital estrangeiro, crescia a indústria brasileira, tornando o Brasil um país de economia forte. Com o auxílio de empréstimos estrangeiros, foram realizadas grandes obras de infraestrutura, como a construção da usina hidrelétrica de Itaipu e da rodovia transamazônica. Essas obras foram utilizadas nas propagandas do governo, que as apresentavam como um grande otimismo, buscando transmitir a ideia de que o país estava se desenvolvendo. Uma coisa importante que geralmente os livros didáticos não pontuam é: muitos desses empréstimos vieram por questões ideológicas mesmo. Criou-se nesse período, principalmente depois de toda a crise dos mísseis com Cuba, vocês vão ver isso. Foi um momento muito tenso da história da humanidade. Da Revolução Cubana, Guerra do Vietnã. Criou-se a mentalidade no bloco capitalista de que país muito pobre é mais fácil de cair para o comunismo. Então, criou-se uma doutrina de facilitamento de empréstimos. E o Brasil se beneficiou disso. Ele viu que ali era um momento de conseguir esses empréstimos para desenvolver o Brasil internamente. Só que existe um problema em se pegar empréstimos. No momento você tem que pagá-los. O milagre econômico. Ao mesmo tempo que eram realizadas grandes obras, o governo procurou beneficiar empresários ao manter o salário dos trabalhadores desvalorizados, a fim de diminuir o custo de produção e ampliar os lucros. Esse tipo de política conteve o consumo interno, pois com baixos salários as pessoas passaram a comprar menos, favorecendo a exportação de produtos. Além disso, um grande volume de crédito para empresários foi colocado à disposição pelo governo para incentivar o desenvolvimento industrial. Ou seja, o governo fez uma política de deixar os salários baixos, ajudar no crédito com os empresários, e isso é um dos motivos da crise econômica que vai vir. Com o objetivo de atrair a entrada de capitais estrangeiros, os militares modificaram a lei que limitava a remessa de lucros para o exterior. Dessa maneira, empresas estrangeiras não eram obrigadas a reinvestir seus lucros no Brasil, porque isso era uma coisa interessante. É uma coisa interessante até hoje. A remessa de lucros é: você faz sua empresa aqui, tá fazendo dinheiro, tá fazendo negócios. Na hora de você mandar dinheiro de volta para sua empresa lá fora, parte tem que ser reinvestido dentro do Brasil. É lei. Aí eles vão e diminuem essa lei de remessas. Então, eles estão deixando os empresários estrangeiros voltarem mais dinheiro para eles, não investirem pouco no Brasil e acham que assim, a gente vai conseguir muita gente, então a gente ganha pela quantidade. Não aconteceu, gente. As medidas adotadas pelo governo estimularam diversas multinacionais a se instalarem no Brasil, ampliando assim a produção de bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos e automóveis. Além disso, houve crescimento dos demais setores da indústria e das exportações. O desenvolvimento de alguns setores da economia brasileira, principalmente nos anos de 1968 e 1963,
ficou conhecida como milagre econômico. Por quê? Porque o Brasil estava numa situação econômica que era ruim e do nada, em pouco tempo, começou a crescer muito. Só que a gente já viu por quê. Porque ele estava pegando muito dinheiro emprestado, estava fazendo medidas de atrair, de deixar mais interessante o Brasil para investidores. Só que isso, aos olhos das pessoas, está sendo bom no momento, mas futuramente vai criar uma crise. Por quê? Pessoas recebem pouco, tem pouca compra de produtos, então com pouca compra de produtos, a economia interna é fraca mesmo, e a exportação, com o tempo, a exportação não vai conseguir acompanhar, não vai conseguir ajudar no pagamento das dívidas que foram feitas no empréstimo. E assim cria-se o fim do milagre econômico. Para manter o crescimento da economia, o governo militar passou a contrair novos empréstimos estrangeiros, ampliando dessa maneira a dívida externa brasileira. Essa política econômica funcionou até 1973, quando ocorreu um grande aumento no preço internacional do petróleo, a chamada crise do petróleo. A gente vai ver isso no próximo módulo. Com isso, o Brasil foi profundamente afetado, pois naquela época a maior parte do combustível consumido no país era importada. Entre outras questões, a inflação subiu significativamente, gerando uma grave e longa crise econômica. Além disso, o governo militar passou a ter dificuldade de adquirir novos empréstimos e financiar o crescimento da economia. Afinal, o mundo inteiro estava em crise, o petróleo aumentou no mundo inteiro por causa de uma questão do preço do petróleo em resposta a uma certa política de apoio dos Estados Unidos a Israel. Eu vou explicar isso tudo quando chegar nessa parte lá na frente. Mas o que você tem que entender esses empréstimos que estavam acontecendo porque estava tudo ok. Estava tudo ok na economia mundial. O Brasil podia ficar pegando empréstimo, reinvestindo no Brasil, deixar a remessa de lucro baixo porque tá podendo pegar empréstimos, desempréstimos. Só que eles não tiveram visão de que tá bom agora, mas depois pode acontecer alguma coisa. Os militares, eles não tiveram uma visão econômica de que tudo bem a gente pegar esses empréstimos, mas a gente tem que fazer alguma coisa que dê retorno para pagar esses empréstimos e continuar bem depois de que a gente pagar. Eles não tiveram isso, eles quiseram muita coisa na hora. Vamos fazer agora. Tem que botar obra, tem que mostrar que a gente está bem. Eles se preocupam tanto com a imagem de vamos mostrar que está tudo bem, do que realmente fazer coisas boas. E aí no fim, ocorre a crise. Mesmo buscando incentivar as exportações por meio da desvalorização da moeda brasileira e da intensificação do arroxo salarial, o que é arroxo salarial? Desvalorização dos salários em relação ao índice da inflação, que diminui o poder de compra do trabalhador, ou seja, já estava baixo, vai diminuindo mais ainda. O governo foi incapaz de solucionar a crise, deixando o país endividado e com uma economia estagnada, ou seja, a economia não cresce nem cai. Como se não bastasse, houve uma enorme concentração de renda durante esse período, que aumentou as desigualdades sociais no Brasil. Desigualdade social é uma coisa que a gente está batendo nesse ponto desde o início desse ano. Todos os problemas do Brasil sempre tem a questão da desigualdade social. Essa grande concentração de renda que aconteceu muito durante o período civil-militar. O fim das 7 quedas. A construção da usina hidrelétrica de Itaipu causou o fim das 7 quedas de Guaraí, dos mais importantes patrimônios naturais do Brasil. Localizado no rio Paraná, as quedas formavam o maior conjunto de cachoeiras do mundo em volume de água. Quando o projeto da construção de Itaipu foi aprovado, diversos grupos questionaram a decisão do governo, argumentando que construir várias usinas menores seria a solução melhor, pois não afetaria as 7 quedas. Porém, os militares mantiveram seu projeto inicial e construíram Itaipu, que era uma importante propaganda para o governo por ser considerada a maior usina hidrelétrica do mundo. Em 1982, após as comportas de Itaipu serem fechadas, as 7 quedas foram encobertas pela água, causando a destruição da economia local, que dependia do turismo, e o desaparecimento de um dos mais belos patrimônios da Terra. Para vocês verem como o governo civil-militar era tão ficcionado por manter uma imagem boa, mostrar que ele está dando certo, que eles destruíram um patrimônio natural, uma coisa que era inigualável na natureza, no mundo. Tudo para se mostrar
Certo. O processo de abertura política. Em 1974, teve início o mandato do general Ernesto Beckman Geisel. É Geisel que está escrito, mas é Geisel que se fala. Quarto presidente da ditadura civil-militar. Após o fracasso do modelo econômico adotado pelo governo, os militares iniciaram um processo de abertura política, que, de acordo com Geisel, aconteceria de maneira lenta, gradual e segura. Por que lenta, gradual e segura? Lenta para do dia para a noite acabou o governo militar, começou a democracia. Que aí seria um caça às bruxas. Por que um caça às bruxas, professor? Porque os militares que estavam no poder seriam caçados pelas pessoas que entrariam no poder. Gradual, justamente para aos poucos ir dando mais direitos, para não ser uma pancada de uma vez só. E o seguro para eles não terem problemas. Os retrocessos. O processo de abertura política da ditadura ocorreu de maneira irregular. Em vários momentos, houve retrocesso e endurecimento do regime, pois a ala militar, conhecida como linha dura, comandava os aparelhos repressivos do governo. Esse grupo era contrário à restauração do regime democrático. É uma coisa que é importante pontuar. Mesmo dentro da cúpula do regime militar, eles não eram unânimes. Eles discutiam muito sobre as coisas. E até por isso que o processo de reabertura demorou um pouco para acontecer. Nas eleições de 1974, por exemplo, houve uma expressiva vitória do MDB, partido que fazia oposição à ditadura. A perda de espaço no parlamento provocou a reação de militares, que recorreram à violência, perseguindo jornalistas, sindicalistas e acusando militantes comunistas de serem responsáveis pelo sucesso do MDB nas eleições. Hoje, depois de vários estudos, a gente sabe que não foi nada disso. A população mesmo que estava cansada dos militares. Em 1975, em meio à reação conservadora, empreendida pelos militares, foi morto o jornalista Vladimir Herzog, em 1976. E, em 1976, o metalúrgico Manuel Fiel Filho. Ambas as mortes ocorreram nas dependências do Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-COD, de São Paulo. Após os assassinatos, o comandante do 2º Exército, ao qual o DOI-COD de São Paulo era subordinado, foi destituído do seu cargo por Geisel. Em 1977, o ministro do Exército e candidato dos setores linha dura à sucessão presidencial, o general Silvio Frota, foi exonerado do seu cargo pelo presidente. Ou seja, Geisel viu que a situação no Brasil não iria para frente com a reabertura se não fosse podado o poder da linha dura. Então ele, como presidente, usando os poderes de presidente que a própria ditadura militar assegurava, começou a derrubar os seus opositores internos militares. E a morte do Vladimir Herzog, do Manuel Fiel Filho, elas são muito emblemáticas. Tem diversos documentários e filmes sobre o caso, sobre os dois casos. Inclusive, eu até sugiro ver alguns, mas por favor vejam a faixa etária, porque tem alguns filmes que são mais pesados do que outros. Mas, se me lembro bem, tem filmes na faixa etária de vocês. Eu vou até depois dar uma procurada para ver se eu acho algum que seja realmente bom na faixa etária de vocês. A repercussão do caso Herzog. Em 1975, Vladimir Herzog, também conhecido como Vlado, foi convocado a prestar esclarecimento ao governo na sede do DOI-COD, na cidade de São Paulo. Durante seu interrogatório, o jornalista passou por uma violenta sessão de tortura, que levou à morte. Os militares afirmaram que Herzog havia cometido suicídio após ser preso. Entretanto, várias evidências deixaram claro que ele havia sido assassinado. O crime gerou grande comoção na sociedade brasileira. Uma missa ecumênica foi realizada em sua homenagem na Catedral da Sé, em São Paulo, uma semana após sua morte. Esse ato reuniu cerca de 8.000 pessoas. Vamos ler o trecho a seguir, que trata do grande significado desse evento para a volta da democracia no Brasil. O ato ecumênico em memória de Vlado, realizado na Catedral da Sé, 6 dias depois de seu assassinato, marcaria, porém, o início da verdadeira rebelião civil que viria, esta sim,
revelar-se capaz de empurrar o regime e seus centuriões para fora da história. A determinação daqueles 8.000 paulistanos, que literalmente caminharam para lá, diante do politicamente ostensivo e despeito da interdição de trânsito que só permitiria chegar ao local a pé, não construiu um protesto apenas contra o homicídio, mas também, principalmente, contra o terrorismo de Estado que até então sufocava a cidadania. Se a história da mais recente ruptura constitucional no Brasil começou nas conspirações de gabinete ainda antes do plebiscito de 1963, que restaurou o presidencialismo e os poderes de João Goulart, a saga da recomposição democrática, que só consolidaria 25 anos depois, com a promulgação da atual Constituição, tem seu ponto de partida efetivo nas ruas, a partir daquele ato ecumênico que reuniu tal multidão sem a facilidade das redes sociais dos dias de hoje e sem a convocação na mídia. Aqui temos uma foto da multidão na missa de homenagem ao Vladimir Herzog. O importante dessa missa, dessa reunião de 8.000 pessoas, é que mostrou o quanto a população estava insatisfeita com a situação em que viviam. O quanto eles queriam dizer chega disso tudo, chega de toda essa repressão que a gente vive. O caso do Vladimir Herzog, ele é emblemático por conta dessa reação popular. Porque não foi preciso, digamos, a União Nacional de Estudantes, chamar as pessoas. Não foi preciso o pessoal da esquerda fazer propaganda da missa. As pessoas foram. Foi algo completamente involuntário e de peso. A partir dali, meio que ficou evidente que era inevitável a quebra da ditadura civil-militar. Memórias da ditadura. Para compreendermos melhor o presente, é essencial que saibamos como chegamos à sociedade atual, de que maneira ela foi construída, quais são suas relações com o passado. Para isso, a preservação da memória sobre determinado período é essencial. No entanto, por causa da repressão e censura durante a ditadura civil-militar no Brasil, é difícil obtermos os registros que detalham alguns fatos daquela época, o que afeta o conhecimento relativo ao período. A memória que se tem de tais fatos políticos pode ser alvo de disputa entre grupos com ideias contrárias. Em certa medida, esse tipo de disputa é natural e ocorre em diversas sociedades democráticas. Contudo, o problema está justamente na incerteza do que realmente ocorreu no passado, o que contribui para distorcer a memória de uma época, caso sejam baseadas em falsos relatos com a finalidade de atender interesses de determinados grupos atuais. Ou seja, o governo militar fez muita fake news e não quer os remanescentes e apoiadores até hoje desse regime, não quer que venha à luz o que realmente aconteceu. Se permitirmos que isso ocorra, estaremos sujeitos a não reconhecer os erros que foram cometidos, o que nos impede de fazer escolhas que desenvolvam a sociedade de maneira justa e harmoniosa. Por isso, diferentes iniciativas foram tomadas para que se pudesse conhecer e preservar as memórias a respeito da ditadura civil-militar no Brasil, buscando diminuir as distorções sobre esse regime. Em 2001, por exemplo, foi criada a Comissão Nacional da Verdade, com a finalidade de apurar casos de violação dos direitos humanos entre os anos de 1946 e 1988 no Brasil. O objetivo dessa comissão é explicar diversas questões que não foram esclarecidas durante o período citado, como as condições em que ocorreram as prisões e mortes de muitas pessoas, assim como o paradeiro daqueles que haviam desaparecido após serem perseguidos por membros de órgãos repressores. Dessa maneira, muitas famílias que tiveram algum membro vítima de violência praticada pelo Estado durante a ditadura puderam ter mais informações sobre o que de fato ocorreu com seus familiares. Outro exemplo de ação de resgate da memória é o Instituto Vladimir Herzog, que mantém diversas iniciativas nesse sentido, como a criação de uma editora que publica livros com informações confiáveis sobre o período, e a manutenção do site Memórias da Ditadura, que reúne o maior acervo online relacionado à história da ditadura no Brasil. Bem, a gente chega aqui no fim do nosso capítulo.
Eu só vou adicionar à aula de hoje o iniciozinho do capítulo 7. Peraí, professor, já é um capítulo inteiro na prova, por que você está passando só isso? Porque esse iniciozinho, que são 2 páginas, é o fim da ditadura civil-militar. É só pra gente fechar mesmo a ditadura civil-militar. Então a gente vai pro capítulo 7, Brasil na atualidade. E esse capítulo ele pega da redemocratização, fim da ditadura civil-militar, até os dias de hoje. Vamos lá para a página 316. O fim da ditadura civil-militar. No governo do presidente Geisel, teve início o processo que culminou no fim da ditadura civil-militar. Em 1978, os atos institucionais, inclusive o AI-5, foram revogados, permitindo o início da abertura política. Porém, o presidente adotava medidas contraditórias. Por seu governo, pois em seu governo o Congresso foi fechado temporariamente e foi instituído o Pacote de Abril. Este conjunto de medidas manteve a eleição diretas para governadores, ampliou o mandato presidencial para 6 anos e determinou a parte dos senadores fosse escolhida diretamente pelo presidente. Ou seja, ele está abrindo, mas nem tanto. Em 1979, o militar João Batista Figueiredo assumiu o governo e deu continuidade ao processo de abertura política. Uma das principais ações desse governo foi a aprovação da lei de anistia. O que é anistia? É um ato de governo que declara impuníveis delitos praticados por motivos políticos ou penais, anulando condenações e suspensão de penas. O que isso quer dizer, professor? Está muito confuso. É simples. A lei de anistia é uma lei de perdão. Ela está perdoando quem essa lei está querendo perdoar. De caráter bastante polêmico, essa legislação anulou parte dos crimes políticos dos opositores da ditadura. Entretanto, também deixou militares impunes em relação a crimes de morte e tortura. Pera aí, professor. Como assim eles perdoaram morte e tortura? É porque... Qual foi a ideia do Figueiredo? Vamos fazer essa lei que a gente perdoa quem a gente exilou, quem a gente mandou para fora do país, quem a gente perseguiu. Ó, tá todo mundo perdoado para voltar pro Brasil. Mas, para vocês aceitarem esse perdão, eu vou perdoar também a gente. Vou perdoar a gente, os militares, os civis aqui que estavam nesse governo. E aí a gente começa do zero. Todo mundo perdoado, todo mundo sem crime, a gente começa do zero. O Brasil redemocratizado. Essa era a ideia do Figueiredo. Era uma ideia para não gerar uma caça às bruxas, que eu já falei. Mas, depois de vários acordos que o Brasil assinou ao longo dos anos, da década de 80 para cá, crime de tortura não é perdoável. Então, é por isso que a Comissão da Verdade, Nacional da Verdade, conseguiu prender alguns desses torturadores da época da ditadura civil-militar. Com a lei da anistia, muitos brasileiros que estavam exilados do país tiveram permissão para regressar. Artistas estudiosos como Geraldo Vandré, Paulo Freire e Milton Santos puderam retornar ao Brasil, fortalecendo os movimentos de redemocratização. Figueiredo promoveu também uma reforma partidária anulando o bipartidarismo, permitindo a legalização e a criação de outros partidos. Com isso, novas lideranças em defesa do fim da ditadura começaram a ganhar espaço no cenário político nacional. Uma coisa interessante desse fim de bipartidarismo que ele fez, de abrir para quantos partidos quisessem existir, é que ele foi muito inteligente, porque dessa maneira ele abriu espaço para a esquerda brasileira, que nunca teve um pensamento unitário, sempre teve muita divisão interna, criar cada um seu partido e assim eles não serem um único partido muito grande e muito forte. O Figueiredo, nesse momento, ele foi inteligente. Porque ele sabia, até pelos órgãos de inteligência, que deixa eles criarem quantos partidos eles quiserem, porque eles vão criar um partido de esquerda, aí esse partido de esquerda vai virar 2, que vai virar 3, que vai virar 4, vai virar 5, vai virar 6, vai virar 12, e assim eles nunca serão realmente um partido forte. Vão estar sempre muito divididos. As greves e as diretas já. Na época da abertura política, ocorreram muitas greves de trabalhadores, principalmente na região do ABC Paulista. O ABC Paulista é a parte, digamos, de São Paulo, que é conhecida pela grande industrialização.
Muitos operários liderados pelo metalúrgico Luiz Inácio da Silva, mais conhecido atualmente como Lula, eu quase falei Luiz Inácio Lula da Silva, reivindicavam a princípio maiores salários. Afinal, eu estou falando o tempo todo, durante o regime militar, os salários estavam sempre muito defasados, estavam sempre muito baixos, por causa dessa política de querer deixar mais dinheiro para incentivo a novos empresários, novas indústrias. Ao longo do tempo, suas lutas se ampliaram e eles passaram a exigir a garantia de emprego, o pagamento de comissões e maiores liberdades democráticas. Em 1979, aproximadamente 3,2 milhões de trabalhadores realizaram paralisações no país, incentivando a mobilização popular e a busca pela democracia. Assim, no início dos anos 1980, a população brasileira iniciou manifestações pelo direito ao voto direto para escolher o presidente. Esse movimento ficou conhecido como Direta Já. Entre 1983 e 1984, diversas manifestações ocorreram em todo o Brasil. O pequeno comício em Goiânia, com cerca de 5 mil pessoas, deu o passo inicial das Direta Já, que ocorreram em diversas capitais do país, entre elas Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, Salvador e São Paulo, onde chegou a reunir 1 milhão de pessoas. Até as manifestações de 2013, 2014, as Diretas Já tinham sido a maior manifestação popular política do Brasil. Os manifestantes queriam pressionar o Congresso para aprovar as propostas da emenda Dante de Oliveira, que previa eleições diretas para presidente. Ou seja, a população diretamente vai eleger seu presidente. Ao votar em medida, porém, não houve um número suficiente de políticos para sua aprovação, de maneira que as eleições diretas não ocorreram. Contudo, o movimento das Diretas Já foi muito importante para demonstrar a força da população e sua mobilização a favor da democracia. Mesmo com a reprovação da emenda, o candidato eleito indiretamente pelo Congresso, em 1985, foi o político civil Tancredo Neves. Fato que marcou o fim da ditadura civil-militar no Brasil. Por que não foi indireta? Porque não teve políticos suficientes para votarem. Porque Figueiredo mexeu os pauzinhos, ele mexeu ali seus aliados políticos para poder impedir que houvesse o número de votos suficiente para aprovar a Direta Já. Porque o que ele mais temia, os militares mais temiam, era uma eleição direta. Porque eles sabiam que se houvesse uma eleição direta, muito provavelmente o novo presidente do Brasil seria uma pessoa muito, muito, muito contra os militares. Que poderia ocorrer ali uma situação muito perigosa para a democracia brasileira. Então, eles mexeram ali por trás dos panos para a primeira eleição pós-fim da ditadura fosse indireta. Ou seja, os representantes políticos, senadores, deputados, eles votassem quem seria o presidente. A Comissão Nacional da Verdade. Mesmo com o fim da ditadura, muitas famílias não obtiveram justiça contra seus familiares perseguidos, torturados e desaparecidos durante o regime. Muitos casos de respeito aos direitos humanos foram cometidos na época da ditadura, e a maioria desses fatos não foi esclarecida à população. Inclusive, alguns fatos não foram esclarecidos até hoje. Para resolver questões como essas, foi criada no Brasil, em 2011, a Comissão Nacional da Verdade. A comissão foi formada por profissionais de diferentes áreas, como advogados, historiadores, psicólogos e cientistas políticos. Esse grupo tinha como objetivo investigar e trazer à tona as violações de direitos humanos cometidas no Brasil entre 1946 e 1988. Por que 46, professor? Porque tiveram muitos crimes aí políticos que não foram bem solucionados desde o fim do Estado Novo. Inclusive, polemicamente dizendo, eles deixaram de fora o Estado Novo, que teve sua parcela grande aí de crimes. Em 2014, após coletar muitos depoimentos e analisar diversos documentos, a comissão disponibilizou um relatório final. Nem todas as violações investigadas tiveram conclusões, pois em muitos casos não foram encontrados registros escritos, por exemplo. Porém, a comissão chegou a algumas conclusões e recomendações importantes. Vamos ler algumas delas.
Foram investigados e confirmados 434 casos de morte e desaparecimento de pessoas vítimas da ditadura. Em grande parte, as violações de direitos humanos que ocorreram no período da ditadura civil-militar foram empreendidas por meio de decisões vindas do Estado. Deve-se incentivar nas universidades pesquisas sobre o tema da ditadura, com o objetivo de trazer à tona os aspectos ainda desconhecidos do regime. É fundamental que a matéria da ditadura não seja esquecida e sim constantemente lembrada pela população, para que violações de direitos humanos não ocorram e para que a democracia seja valorizada. Inclusive tem um lema da Comissão Nacional da Verdade que é para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça. É isso, turma. Vamos até aqui. A matéria da prova vai ser o capítulo 6 até a página 318. Eu vou até, inclusive, botar lá, pedir para a Marconde botar lá no nosso site. Até a página 318. São só mais essas 3 páginas aqui do capítulo 7. A nossa prova vai ser sobre esse período da redemocratização após o Estado Novo até o governo civil-militar. Eu vou mostrar para vocês agora no Telegram os pontos mais importantes. E desses pontos eu vou fazer 10 perguntas. Eu sei, é muita informação, é um capítulo extenso, mas eu não vou fazer perguntas muito pesadas, não se preocupem com isso. Eu vou pegar bem mais leve até que nas outras provas, afinal é muita informação. Tudo bem, turma? Vamos lá pro grupo, discutir os pontos, conversar mais sobre a matéria e, por favor, dúvidas, agora é o momento para tirar dúvidas. É a nossa última aula antes da prova. Tudo bem? Vamos para lá.